Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para falar um pouco sobre stop móvel, tá? Os três tipos de stop, né, que eu costumo utilizar, certo? Antes de mais nada, como sempre, pedir aí para que siga o canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Aí isso dá uma força enorme pra gente. E também vou deixar aí na descrição o nosso link do Telegram. Entra lá, tá bem legal. A gente fala sobre o mercado financeiro, sobre a estratégia GNA, dicas de entradas e saídas de operações durante o pregão. Tá bem legal lá o grupo, tá certo? Então vamos lá, vou falar agora sobre os três tipos de stop móveis que eu uso. Tá? Pode ser tanto na estratégia GNA como em qualquer outra estratégia que vocês utilizarem. Daí vai de cada um, né, fazer um backtest para saber qual que se adapta melhor à sua estratégia. Ok? Então o primeiro é o stop por candle. Tá? O que seria o stop por candle? Quando o candle andar, nós vamos botar o stop sempre abaixo do último preço, tá certo? Ou seja, se ele está subindo para cima, nós vamos botar abaixo da mínima, né? E se o preço estiver indo para baixo, nós vamos botar acima da máxima, tá certo? Então, por exemplo, nessa subida aqui que ele fez, tá? No dia de hoje, vamos vir aqui para o começo do dia. Então ele começou aqui, poderíamos ter feito uma entrada aqui, então o nosso stop viria aqui para baixo, né, atrás desse candle, e nós iríamos subindo o stop conforme o preço vai andando, certo? Nós seríamos estopados aqui nesse preço aqui, ó, nesse candle nós seríamos estopados. Tá? A gente pode ver que antes ele não rompeu nenhuma barra para baixo, então nós teríamos entrado aqui e teríamos saído aqui em cima, teríamos conseguido aí 100 pontos. Depois, mais uma entrada aqui, tá? Conseguiríamos entrar aqui e teríamos sido estopados nessa barra aqui. Ou seja, teríamos entrado aqui nesse fechamento, estopado mais ou menos por aqui, 320 pontos. Agora, quando o preço virou, também poderíamos ter entrado aqui, e aqui nós já seríamos estopados nesse candle. Tá? Então, teríamos conseguido aqui seria mais ou menos no 0 a 0. Tá? Aqui é o mesmo preço de saída. Então aqui teríamos saído no 0 a 0. Tá? Depois uma outra entrada. Teríamos conseguido entrar aqui. E teríamos saído aqui. Né? Nessa barra aqui. Então 20 pontinhos teríamos pegado. Daí aqui o mercado acabou ficando lateral. Tá? Se a gente for para os outros dias, vamos para o dia de ontem. Aqui o mercado acabou abrindo meio lateral, né? Então a gente ficaria mais de fora. Mas aqui ele começou a dar algumas oportunidades. Aqui teríamos saído com prejuízo, tá? O nosso stop teríamos sido estopado logo no segundo candle, com 29 pontos aí de prejuízo, tá? De stop. Depois teríamos entrado, se tivéssemos entrado nesse candle aqui, apesar de ele estar muito esticado, então já não daria entrada. Mas se tivesse entrado aqui, também teria sido estopado nesse candle aqui. Tá? Então, mais 20 pontos aí de stop. Depois, nesse outro candle, daí sim teria dado algum lucro, porque nós teríamos saído aqui não, teríamos botado aqui, teríamos saído nesse. Então, 120 pontos aqui de lucro. Tá? Nosso gain teria dado 120 pontos. Outra entrada que nós poderíamos ter feito nessa entrada aqui, mas daí seríamos estopados aqui em cima, tá? Com 50 pontos mais ou menos. E nesse dia de ontem o mercado ficou meio lateral aqui no começo, né? Depois que ele foi andar, tá? Mas sempre botando, então, fez compra, o stop vai abaixo do candle e conforme for andando, vai mudando o stop para o próximo candle, tá? Até que ele seja estopado. Essa então é o stop por candle aqui no índice. Tá? Vamos mostrar no dólar, que no dólar também ele funciona. Tá? Vamos para o começo do dia de hoje. Ó, no dia de hoje aqui teria dado uma entrada. Tá? Nosso stop aqui teria sido estopado nesse candle. Tá? Teria pego aí 13 pontos de gain, 14 pontos de gain, mais ou menos. Depois daria para ter feito uma outra entrada nesse candle. Tá? Teria saído aí praticamente no 0 a 0, porque ele foi estopado nesse. Então teria saído aí praticamente no 0 a 0.
Aqui teria dado outra entrada. E teríamos saído aí com 2 pontos. Aqui teria dado outra entrada, né, para cima do ajuste. Então teria dado outra entrada. Aqui nós teríamos saído com mais ou menos... Foi estopado nesse candle, com mais 11 pontos. Aqui mais uma entrada e teríamos saído com mais 12 pontos e meio. Ok, quando ele subiu, teria dado outra entrada. Aqui nós teríamos sido estopado nesse candle aqui, então mais 8 pontos e meio. Então é sempre botando, se fez venda, vai botando o stop atrás, em cima, né, acima, meio ponto acima do último candle, tá? Até que ele vai ser estopado. Essa é o stop. Se for na compra, o stop fica meio ponto abaixo do último candle, tá? Vai fechando os candles, vai alterando o stop, daí até ser estopado. Tá certo? Então, esse é o stop por candle. Agora o stop pela média móvel exponencial, a média móvel exponencial de 9 períodos. A média móvel exponencial de 9 períodos é essa que está empontilhada, esse verde empontilhado, tá? É essa que eu uso. Daí nós vamos ver no dia de hoje, tá? Nós teríamos feito uma entrada, então aqui no começo do dia, nós íamos ser estopado a partir do momento que ele fechar uma barra abaixo da média móvel de 9. Ok? Então, aqui ó, ele chegou a subir, fez um pullback, não chegou a fechar abaixo da média, tá? Aqui ele continuou fechando acima da média, fechou acima da média. Então nós teríamos comprado aqui, ele fez todo esse movimento, né? Fez um pullback na média, mas não fechou abaixo dela, voltou a puxar lá para cima, tá? E ele veio fechar aqui, ó. Aqui sim ele fechou abaixo da média. Então aqui teria dado um gain aí já de 300 pontos, tá? 315 pontos mais ou menos. Nessa descida a gente não teria pegado, porque a gente estaria na operação ainda na parte compradora, até ser estopado aqui. Nós íamos esperar um outro movimento para nós entrarmos, tá certo? Aqui o mercado acabou ficando meio lateral, brigando contra a média, tá? Média de 20 períodos. E agora, na parte vendedora, nós poderíamos ter entrado então nesse candle aqui, tá? E esperaremos um fechamento acima da média, tá? Agora nós estamos na parte vendedora, estamos esperando um fechamento acima da média. Então a gente pode ver que até agora ele não fechou acima da média. Até agora ele já andou aí uns 420 pontos mais ou menos. Tá? Vamos para o dia de ontem, para mostrar no dia de ontem. Vamos para o começo do dia. Aqui está, o começo do dia. Tá? Quem comprou nesse primeiro candle teria tido um stop aí de mais ou menos uns 40 pontos, tá? Porque nesse candle aqui ele fechou abaixo da média, certo? Daí viu que o mercado está meio lateral, acaba ficando de fora, e aqui nós teríamos conseguido fazer uma venda, tá? Que ele chegou nos 120 mil, então já era uma resistência também, e aqui ele fez esse movimento para nós vendermos, então poderíamos ter entrado aqui nessa venda, e nós só vamos estopar agora quando o mercado fechar acima da média móvel de 9. Quando que ele fechou? Nesse candle aqui, fechamento acima da média móvel de 9. Teríamos pegado aqui 620 pontos. Tá? Nesse momento, ele fez esse movimento aqui, fechou acima, nós já poderíamos até ter pegado uma entrada na parte compradora. Né? Só que daí a gente vai ver que ele subiu e fechou aonde? Fechou abaixo da média de 9. Ou seja, teríamos tido um stop aqui de 20 pontos. Tá? Aqui mais uma vez ele deu entrada, tá? Apesar da média de 20 períodos estar aqui, mas ele teria dado uma entrada, ele chegou a subir ali 150 pontos, 158 pontos, né? E fechou abaixo da média móvel, teríamos um stop aqui de 11 pontos. Tá? Daí aqui o mercado também ficou lateral, até que o mercado decidiu andar, então aqui quem entrou nessa venda, o stop teria sido aqui nesse candle azul, que foi onde ele fechou acima da média móvel exponencial de 9, teria dado aí 180 pontos. Tá? Aqui fez esse movimento, teria dado uma entrada aqui nesse candle azul e teria puxado, e ele foi fechar abaixo da média, vamos puxar um pouco mais para frente. A entrada teria sido aqui, não, aqui,
Não, mentira. Essa entrada teria sido nesse candle. E ele teria fechado aqui. Tá? Aqui ele fechou abaixo da média móvel de 9. Ou seja, mais 380 pontos. Tá? Aqui nessa queda nós estaríamos dentro da operação. Então nós não faríamos nada. Teríamos entrado de novo aqui. Ó, topo, o fundo maior que o fundo anterior. Nós teríamos entrado aqui. E esperar um fechamento abaixo da média móvel de 9. Aqui ele não fechou, não fechou, não fechou, até que encerrou o dia. Quando encerra o dia... Ah, não, mentira. Aqui ele fechou. Aqui ele fechou abaixo da média móvel de 9. Né? Então, aqui teria dado 170 pontos de gain. Então, mais 170 pontos. No dólar, mesma coisa. Vamos para o dia de ontem. Para o dia de hoje, desculpa. No começo do dia. Aqui, começo do dia hoje, teria dado uma venda. Essa venda nós teríamos estopado nesse candle. Teria dado aí já 13,5 pontos de gain. Daí teríamos entrado novamente. Quem quisesse entrar aqui poderia ter entrado. Teria tido um stop aí de 5,5 pontos. Tá? Daí aqui o mercado ficou meio lateral. Aqui sim poderia ter dado uma entrada, né? Retorno à média. Teria dado essa entrada aqui. E o mercado foi fechar abaixo da média somente aqui em cima, nesse candle. Ou seja, teria dado aí 41,5 pontos de gain. Ah, se nós formos mais para frente, aqui o mercado também não teria dado entrada. Ele acabou dando uma entrada aqui, tá? Bateu no ajuste e voltou. Teria dado uma entrada na parte vendedora aqui. E ele foi fechar nesse candle aqui. Ou seja, teríamos uns 2 pontos aí de gain, tá? 2,5 pontos de gain. Aqui teria dado mais uma entrada. Aqui teria dado mais uma entrada. E ele foi fechar acima da média nesse candle aqui. Mais 6,5 pontos de gain. Ah, isso só no dia de hoje. Se nós pegarmos o dia de ontem. Vamos para o começo do dia de ontem. Aqui. Então, aqui daria para ter feito uma entrada. Tá? Nós íamos sair nesse candle. Teríamos pegado 2 pontos, 3 pontos mais ou menos, 2,5 pontos. Tá? Aqui, quem tivesse entrado aqui teria saído aqui embaixo. Então, teria dado 15 pontos de stop. Tá? Sempre tem que fechar, tem que sair quando ele fechar. Tá? Então, não pode sair no meio, não pode sair... Tem que ser sempre no fechamento do candle, porque ele pode dar essa puxada, depois pode entrar uma pressão compradora, e ele acaba fechando acima da média, tá? E a gente não sairia da operação, a gente continuaria na operação, tá? Mas daí é esse o risco que a gente corre, que a gente pode entrar aqui e daí ter esse stop aqui grande de 15 pontos mais ou menos, tá? Mas daí quem entrou aqui nessa venda teria saído, só foi fechar aqui nesse candle, então teria conseguido aí 47 pontos de gain. Depois ele deu essa oportunidade aqui na compra, tá? E na compra ele só foi fechar nesse candle, então teria pegado aí mais 10 pontos, tá? Então já teria recuperado aqueles 15 de stop, teria pegado aí mais uns 30 pontos. Aqui ele deixou esse topo triplo, então nós poderíamos ter entrado aqui nessa venda. Ah, essa venda foi nos tirar nesse candle aqui. Acabamos pegando 2,5 pontos, 3 pontos, mais ou menos. E aqui deixou mais uma venda. Essa venda aqui só foi nos tirar nesse candle, mais 19,5 pontos aí de gain nessa venda do dólar. Ah, então sempre a venda, a entrada, conforme for a estratégia de vocês, a saída sempre quando fechar. Se for na parte compradora, quando ele fechar o candle abaixo da média de 9, e se for na parte vendedora, quando o candle fechar acima da média móvel de 9. Tá? Essa é a média móvel de 9 períodos e a estratégia do stop móvel na média móvel de 9 períodos. Tá? E sempre média móvel exponencial. Ok? E agora a última, que é o stop por estrangulamento. Tá? O que é o stop de estrangulamento?
mesma coisa. Entrada, conforme for a estratégia que vocês utilizam, né? Na estratégia GNA, então a gente vai ver que hoje, no começo do dia, ele deu essa entrada. Como é que funciona o stop de estrangulamento? No índice, a cada 100 pontos que o mercado anda, nós andamos 100 pontos de stop. Então, por exemplo, aqui o nosso stop estava 100 pontos abaixo, tá? O nosso stop então estava aqui, e o mercado foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que ele chegou ao momento que ele andou 100 pontos. Né? Então aqui ele andou 100 pontos, que é assim, ó, ele andou 100 pontos, o que nós fazemos? Pegamos nosso stop que está lá embaixo e movemos 100 pontos para cima, ou seja, já estávamos aqui no 0 a 0. Daí o mercado continuou subindo, andou mais 100 pontos, né? Então mais ou menos por aqui, ele andou mais 100 pontos, o que nós fazemos? Movemos o nosso stop que estava no 0 a 0, agora para 100 pontos acima. O preço já está andando 200 pontos da nossa entrada, mas o nosso gain agora está nos 100 pontos. Tá? Até que o mercado retorna, bate lá no nosso 100 pontos, e daí nos tira da operação, saímos com 100 pontos. Né? Aqui uma outra operação, teria dado a entrada, é a mesma coisa. O mercado chegou a andar 450 pontos, né? Então, como andou 400 pontos, o nosso stop estaria no 300, teríamos pegado aí 300 pontos nessa subida. Agora, quando o mercado começou a cair, a mesma coisa. O mercado chegou a andar ali 600 pontos, então, como o mercado foi caindo 600 pontos, fomos movendo o nosso stop a cada 100 pontos, teríamos conseguido pegar aqui 500 pontos nessa queda. Tá? Então, como eu falei, sempre tem que fazer um backtest para ver qual o stop que se adapta melhor à estratégia que vocês utilizam. No dólar, o dólar um pouquinho diferente do índice, né? Mas só em questão do valor do stop, né? O dólar, nós trabalhamos então com stop de 5 pontos. Então, conforme o dólar for andando, aqui teria dado uma entrada, estaremos com 5 pontos para cima. Né? Então, o nosso stop estaria mais ou menos por aqui, no ajuste. A gente pode ver que ele não foi lá, né? Ele andou um pouquinho para trás, mas não foi lá. Chegou a andar ali então para baixo, mais ou menos uns 30 pontos. Então, nessa descida aqui que o dólar fez, teríamos conseguido aí pegar 25 pontos. Aqui nessa subida, andou 10, teríamos pegado 5. Aqui nessa outra subida, chegou a andar 5, teríamos saído aí no 0 a 0. Aqui também andou 5, teríamos saído no 0 a 0. Aqui o mercado ficou meio lateral, né? Mas aqui sim, olha, ele até deixou entrada aqui por causa das médias. Tá? O mercado aqui chegou a andar 10 pontos, só que a gente vê que nesse candle ele retornou, então teríamos saído aqui com 5. Tá? Então 5 pontos nessa subida. Aqui ele chegou a andar 20 pontos, né? 22 pontos, então chegou a andar 20 pontos, teríamos conseguido pegar 15. Tá? Então aqui a gente teria pego 15 pontos nessa subida. E assim, conforme 5 pontos, o mercado anda 5 pontos, né? O preço anda 5 pontos, nós vamos melhorando, ajeitando o nosso stop móvel para 5 pontos também. Então nós começamos o trade com 5 pontos de stop. O mercado andou 5 pontos, nós já movemos o nosso stop para 5 pontos, para 0 a 0. Tá? O mercado andou mais 5 pontos, nós movemos o nosso stop mais 5 pontos. E conforme o mercado for andando, a gente vai movendo o stop a cada 5 pontos que o mercado anda, nós movemos nosso stop para 5 pontos. Tá certo? E para venda também, né? Para venda, contrário, né? Para venda vai indo movendo o stop conforme for o lado que vocês estiverem na operação. Ok? Então são esses os 3 tipos de stop móvel que eu uso. Tá? Claro que eu tenho o que eu prefiro, né? Com o backtest que a gente fez, eu acabo utilizando mais o stop por estrangulamento. Tá? Mas isso é da minha estratégia, do meu backtest. Eu aconselho que cada um faça um backtest para ver qual que é o melhor stop que se adapta. Ok? Então são os 3 que eu uso. Stop por candle, sempre movendo para meio preço, né? Um preço abaixo se for na parte compradora, né? Um tick abaixo do candle. Tá? Então se for na parte compradora, vai movendo para baixo do candle aqui um tick. Se for na parte de vendedora, deixando acima um tick do candle. Tá? O stop da média móvel de 9 exponencial, lembrando que tem que ser exponencial, é o stop que a gente vai usar. Fazemos a entrada e só vamos fechar ele quando o preço fechar
o candle abaixo da média móvel de 9 ou acima da média móvel de 9 se nós estivermos na venda. Então, se nós tivermos comprados, nós vamos fechar o nosso trade quando o candle fechar abaixo da média móvel de 9. E se nós estivermos vendidos, nós vamos sair do trade quando o preço estiver fechando o candle acima da média móvel de 9. Tá? Então, a média móvel de 9 é o que vai nos dizer quando nós vamos sair da operação. E o stop de estrangulamento é o que nós vamos estrangulando o trade, tá? Conforme o mercado vai andando, nós vamos andando o nosso stop móvel junto. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Tá? Lembrando também que eu vou deixar aí na descrição o nosso link do Telegram e do Instagram também. Tá? Entra lá no nosso grupo do Telegram, tá bem legal. E se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Tá? Isso ajuda bastante a gente a crescer, ainda mais agora que nós estamos no começo. Certo? Espero aí que esse vídeo vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí vocês e que possa melhorar também os trades de vocês. Ok? Um abraço a todos, um ótimo fim de ano, ótimas festas e nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abraço.